Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC, voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte, beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo, eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre Fundamentos de Educação. Dando sequência aos nossos vídeos, estamos na questão 26, que trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão diz o seguinte: a Lei número 8.069 de 90 trata do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como principal objetivo... Vocês têm que estudar essa lei é muitíssimo importante, assim como também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tem playlist aqui no canal de Legislação Educacional que contempla uma série de vídeos sobre o ECA, sobre a LDB e outras leis importantes, tá, em relação à educação. Não deixem de assistir. Bom, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, logo no seu primeiro artigo, artigo 1º, é dito que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Entendendo que criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e que adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Além disso, no artigo 3º é dito que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, sem qualquer prejuízo da proteção integral que é dita aqui por esta lei, né? Assegurando a essas crianças e adolescentes todas as oportunidades, todas as facilidades para lhe facultar o seu desenvolvimento, seja físico, mental, moral, espiritual e social, assim como condições de liberdade e de dignidade. Então perceba que temos duas situações aqui garantidas pela lei, pelo ECA, que são garantir a proteção integral, estamos falando aqui de proteção integral, ou seja, uma proteção completa, e também é assegurada às crianças e adolescentes os seus direitos fundamentais. Direitos fundamentais que, na verdade, são inerentes a qualquer pessoa. E não poderia ser diferente a esse grupo, né? O grupo das crianças e dos adolescentes. Então, a letra D é a resposta. Conferir proteção integral às crianças e aos adolescentes, além de estabelecer seus direitos fundamentais. A letra A fala sobre proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Embora a lei fale sobre direitos fundamentais e também a liberdade seja um deles, inerentes à pessoa humana, não existe esse direito fundamental de privacidade, ele não está contemplado aqui nesse artigo 3º do ECA, muito menos, tampouco, essa livre formação da personalidade de cada indivíduo. Letra B, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Na verdade, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Essa informação está na Constituição Federal, nos princípios fundamentais. Não tem nada a ver com o que está sendo tratado aqui. Letra C, assegurar o direito social à educação a todos os estudantes brasileiros. Embora, de fato, a educação seja um direito social, está inclusive nos direitos sociais lá na Constituição Federal, assim como a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, entre outros, embora de fato seja um direito social, embora deva ser garantido de fato a todos os estudantes, no caso da garantia de acesso e permanência em uma instituição escolar. Apesar disso ser verdade, não é um principal objetivo do ECA, né, que é solicitado pela questão, portanto a C está errada. Letra D é a resposta e letra E, priorizar a participação política exclusiva de adolescentes e jovens. Embora as crianças e aos adolescentes exista assim essa previsão legal no ECA de que
a eles existe esse aspecto de participar da vida política na forma da lei. Mais uma vez, nós temos que nos atentar ao enunciado da questão, que pede o principal objetivo, que não é esse, tá? Muito menos também uma participação exclusiva, né? Esse termo exclusiva também torna a assertiva errada. Vamos à nossa próxima questão, que fala sobre a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015. O atendimento prioritário previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, essa questão está tratando sobre o atendimento prioritário que está lá no artigo 9º desse Estatuto. Significa dizer que em algumas situações essas elencadas pelo artigo 9º, existe prioridade no atendimento a esse grupo. Por exemplo, numa situação de proteção e socorro, numa situação de atendimento em instituições e serviços de atendimento ao público, no momento de disponibilizar recursos, tanto recursos humanos quanto tecnológicos, para garantir atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Também em relação à disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, e também na garantia de segurança no embarque e no desembarque. Então, existindo pessoas para embarcar ou desembarcar, quem tem prioridade tanto no embarque quanto no desembarque são essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, tem esse atendimento prioritário, por exemplo. Também acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicações que sejam acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda. Na hora de receber a restituição, primeiro, a prioridade vai ser que esse dinheiro ele chegue primeiro a esse grupo. Também na tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Então, questões envolvendo ali procedimentos, processos, né, judiciais, existe prioridade para esse grupo. E aí tem uma informação importante que é dito no parágrafo 1º desse artigo 9º, que os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, com algumas exceções, tá? Ele coloca aqui quais são as exceções. A exceção seria no recebimento de restituição do imposto de renda, que aí não é extensivo, tá? E apenas para a pessoa que possui a deficiência, e também na questão da tramitação processual, procedimentos judiciais, que também não é extensivo. Tirando essas duas situações, nos demais casos é sim extensivo, vale também para o acompanhante da pessoa com deficiência ou para o seu atendente pessoal. Então percebam que a letra B é a nossa resposta, que ela coloca é extensivo ao acompanhante. Aí você pode se questionar, professora, mas ele não colocou que é extensivo ao acompanhante, exceto na situação de restituição de imposto de renda, exceto na tramitação processual. Mas a assertiva não nega isso, percebam. A assertiva coloca é extensivo ao acompanhante, ponto. Não coloca assim, é assertiva ao acompanhante em qualquer caso. Aí sim, se colocasse em qualquer caso, estaria errada. Tá? Então, diante das alternativas também que estão aqui presentes, só pode ser a letra B. A letra A, por exemplo, fala que está condicionada aos protocolos de atendimento. E não é verdade. Tá? Na verdade, a única que está condicionada ao protocolo de atendimento médico seriam as situações, né, de serviço de emergência público e privado. Em relação à letra C, diz que ocorre apenas quando há recursos de comunicação acessíveis. Não é apenas nessa situação. Essa é uma das situações. Tem outras que eu citei várias aqui para vocês. Não é. Tá errada a letra C. Letra D, ocorre apenas quando a pessoa for convocada. Não há essa informação na lei. Letra E, são relacionados diante do fluxo. Eu não entendi muito bem essa redação aqui da letra E. Acredito que queira dizer que depende da necessidade, da demanda, enfim, que é, na verdade, alguma coisa que você consegue, que é relativo. E não é relativo, tá? Numa situação em que você tem esse grupo de prioridade e as demais pessoas, existe esse atendimento prioritário a esse grupo, ponto. Não é relativo. Então, a letra E não cabe aqui. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: para a LDB, número 9.394 de 96, a carga horária mínima exigida para as escolas brasileiras, distribuídas em no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, é de, ou seja, mais uma questão cobrando a LDB, muito importante, fundamental para o seu estudo. Você tem que estudar a LDB e as demais leis. Bom, onde podemos encontrar essa informação lá na LDB? No artigo 24, que diz que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns.
Aí no inciso 1º é dito que a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, que é a segunda e terceira etapa da educação básica, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, temos 800 horas a serem distribuídas em 200 dias. A letra C é a resposta. Atenção aqui, porque eles adoram colocar questão falando que inclui os exames, inclui o tempo reservado aos exames. E não, excluindo o tempo reservado aos exames. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte. Para Cecília Goulart, aprender a escrita somente tem sentido se implicar a inclusão das pessoas no mundo da escrita, ampliando sua inserção política e participação social. De acordo com a pesquisadora, o processo de alfabetização deve priorizar, ou seja, uma questão que aborda sobre alfabetização. E aí a questão traz o entendimento de uma pesquisadora, Cecília Goulart. Aí você pode falar, mas eu não sei quem é Cecília Goulart, não estudei, não li sobre ela, é muito específico. Mas é que tá, gente, na maioria das vezes, essas questões que citam autores que não são tão conhecidos, elas trazem mecanismo, trazem palavras-chave que fazem você chegar no entendimento, que fazem você chegar na conclusão correta. Por exemplo, aqui é dito que a autora, a pesquisadora no caso, ela entende que aprender a escrita não é meramente você aprender o alfabeto e fazer as devidas conexões, né, criar sílabas, juntar sílabas e criar palavras. É muito mais do que isso. Aprender a escrita tem um sentido de inclusão, é isso que ela diz aqui. Incluir as pessoas no mundo da escrita. Uma vez que essas pessoas se tornam alfabetizadas, o universo delas se expande. É isso que ela quer dizer aqui. Ocorre uma ampliação em relação à sua inserção. Ela consegue participar das demandas sociais, ela consegue ser inserida politicamente na sociedade. Então ela coloca aqui que existe um valor social em relação à leitura e escrita. Existe um valor social em relação ao processo de alfabetização, que não deve ser encarado somente como um processo mecanizado, né? Um processo de junção de letras, palavras, enfim. É muito mais do que isso, é um processo de inserção, um processo de inclusão. Então, dito isso, vamos analisar as alternativas. Letra A. As relações entre letras e sons até chegar à palavra, depois para a frase e texto, com foco na percepção auditiva. Não, foi aquilo que eu falei. A ideia aqui não é o processo, né? Não é a junção, as conexões. É promover o quê? Inclusão. Letra B. A noção de letramento como via única para o trabalho escolar de alfabetização. Questão também que enfatiza o processo e ainda coloca que o letramento é uma via única e não é, está restringindo também. Letra B, errada. Letra C. Os nomes das letras para posteriormente realizar a combinação de consoantes e vogais. Mais uma questão frisando aqui aquela parte de combinação, conexões, o processo. Errada. Letra D. O texto como objeto de leitura, compreendendo a palavra até chegar às sílabas e letras, com ênfase na percepção visual. Não existe essa questão da percepção, da ênfase, né? Vários órgãos de sentido são utilizados, tá? E outra coisa, também coloca aqui uma ênfase no processo, né? Nas conexões, nas junções de sílabas e letras, né? E também não é isso o propósito aqui dito pela autora, pela pesquisadora. Letra E. O valor social da leitura e da escrita e a abertura para a inserção dos sujeitos no vasto mundo da escrita. É isso. É entender que alfabetizar vai para além das conexões e junções, né? Por quê? Porque quando você é alfabetizado, você consegue o quê? Você consegue ser inserido nas diferentes nuances da sociedade. É isso. Letra E tá perfeita, é a resposta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte. Segundo Nelson Piletti, é através da educação que nos submetemos às regras, hierarquias e padrões sociais para viver em grupo. Para o autor, a contribuição da sociologia para a educação abrange ao menos 2 pontos. Traz aqui uma tirinha da Mafalda e ela tá pegando, né, uma espécie de... é um pano, né, um lenço, não sei, não dá para ver direito. Tá um pouquinho ruim a resolução dessa imagem. Já estava ruim na prova, tá, gente? Já estava ruim na prova, então foi o que eu consegui trazer aqui para vocês. Ela pega esse lenço, esse pano, né, e fica amarrando na cabeça, aí puxa, e olha, e volta. Aí depois ela reflete. Será que aqui cabe tudo o que vão meter na minha cabeça?
Aí, mais uma vez, vocês podem não conhecer aqui quem trouxe, né, esse trecho, né, Nelson Piletti, você pode não conhecer, mas aí você vai interpretar, porque essa questão está muito mais de interpretação de texto do que de fato pedagógica. Percebam que ela pega o lenço, puxa, volta, vai, existe um processo aqui, entendem? Tem um processo. O processo em que ela pega, o processo em que ela puxa, o processo em que ela reflete. E aí ela vai e se questiona sobre, será que esse lenço é o suficiente? Ele tem um tamanho suficiente para caber tudo o que vão colocar na minha cabeça? E ela faz uma reflexão, uma análise crítica. Porque aqui, segundo Nelson Piletti, ele diz que a educação nos submete a regras, hierarquias e padrões sociais. Por que é importante o padrão social? Para você conseguir viver em grupo. Porque imagina só, existe um padrão social de nós utilizarmos o quê? Utilizarmos roupas, vestimentas para caminhar, né? Para ter acesso aos locais públicos e também privados. Claro que vai depender, se eu estou indo para a praia, tem uma vestimenta padronizada para aquilo. Se eu vou para o escritório, tem uma vestimenta mais ou menos padronizada para aquilo. Aí você é o diferentão, você resolve de biquíni para o escritório de advocacia. Não pode, tem um padrão social para viver em grupo. Não dá para você ser o diferentão nesse sentido aqui. Você tem que se alinhar às regras da sociedade. É isso que quer dizer aqui, tá? Então existem influências sociais e essas influências, elas existem para isso, para que exista um padrão. Não significa que você não possa questionar esse padrão. Você pode questionar, tá? Você pode ter uma análise crítica, achar que aquilo não está condizente e tudo mais, claro que sim. Agora, existe sim, é inegável uma influência social nos padrões, tá? Então, a letra A, que diz que é o estudo dos processos e das influências sociais, é a que mais cabe aqui. E aí, para chegar na resposta, você tem que se basear no trecho trazido pela questão e também você pode utilizar, né, fazer uso da imagem, porque a imagem ela vai ser mais um elemento para te ajudar a alcançar aquela resposta, tá? Então, façam uso de todos os elementos trazidos pela questão. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá, para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá, muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública, que eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.